Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Augustas e Isabel Alves, Charles e Mary Burns. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, se vos deixais conduzir pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei de Moisés. As obras da carne são bem conhecidas: luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, discórdias, ira, rivalidades, dissensões, faccionismos, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, sobre as quais vos previno, como já vos disse. Os que praticam estas ações não herdarão o reino de Deus. Pelo contrário, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra coisas como estas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e apetites. Se vivemos pelo Espírito, caminhamos também segundo o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo refrão. Quem vos segue, Senhor, terá a luz da vida. Quem vos segue, Senhor, terá a luz da vida. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quem vos segue, Senhor, terá a luz da vida. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo, e a sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. Quem vos segue, Senhor, terá a luz da vida. Bem diferente é a sorte dos ímpios. São como uma palha que o vento leva. O Senhor vela pelos caminhos dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Quem vos segue, Senhor, terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said, "Woe to you, Pharisees! You pay tithes of mint and of rue, and of every garden herb, but you pay no attention to the judgment and to love for God. This you should have done without overlooking the others. Woe to you, Pharisees!
You love the seat of honor in synagogues and greetings in marketplaces. Woe to you! You are like unseen graves over which people unknowingly walk. Then one of the scholars of the law said to him in reply, "Teacher, by saying this, you are insulting us too." And he said, "Woe also to you, scholars of the law! You impose burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them." This is the gospel of the Lord. In today's gospel, Jesus is continuing the speech from yesterday. So what happened yesterday? So yesterday he was in a Pharisee house, and then the Pharisee who had Jesus in his house for the dinner noticed that Jesus didn't clean the cups and dishes before eating. And then the Pharisee criticized Jesus for this. So then Jesus told him that they were just concerned with the external, but not with their hearts. So now again Jesus is continuing that conversation, because Jesus has much to say to the Pharisees. So we know that we always must wash our hands before meals. We know that we must wash our hands every time when they are dirty. And now, especially in this time of COVID-19, we must wash our hands most often than before, and also we have to use hand sanitizer and everything. But what Jesus is talking about here in the gospel is not because the washing of the hands when they are dirty, or to have them clean in order to eat. It's not this. Because those rituals became something that the Pharisees and the scribes had in their lives as a most important thing than the law of God. This is why Jesus says, you do things that's not necessary, and you don't observe what is necessary, the judgment of God and His love. Because you are placing a heavy burden on others' shoulder, but you don't lift a finger to touch them. So you like the honor, you like to be seen by people where you are, you like to be greeted in every place, you like the show off, but you are not concerned about your heart, or about what is your hearts. You are not concerned about mercy. You are not concerned about compassion. You are not concerned about to include people in your religion. So what Jesus is telling them, your religion is good for nothing, because you put many rituals in your religion. These rituals, they are not in the law. So Jesus is talking to us as well, because sometimes we are concerned what we do as an external sometimes, but what Jesus is asking us, it is a conversion of heart. He is asking us a repentance of heart. This is what He asks. Sometimes we risk also in the church to be concerned about the external, or about what is
showed to the others, but what it is the true religion. It is when we have the capacity to change our hearts, to change our lives. If the religion doesn't help us to get close to God by our conversion, we never will be worthy of God's love. So in this way, the religion must change our lives first of all. Religion is not a show-off. Rituals is not a show-off. But sometimes we go more for the side of show-off. We go more for the side of what it is, the appearance of the things, than what it is within, or what the religion does with us in our behavior. So in this way, Jesus also is asking us to be concerned about our own lives. So first of all, the religion must help us to get a relationship with God, to get an intimacy with God. This is what is religion for, to help us to be close to God and also to change our own lives. Then, once we are changed, then we can talk about it. So, what it is in our lives, it is a God that loves us. And through His relation with us, He wishes that we can change every day. Meus irmãos e minhas irmãs, da primeira leitura que nós ouvimos hoje, São Paulo está falando aos Gálatas dos frutos do Espírito. Ele está falando que o que deve acontecer em nós é, de fato, esta caminhada na fé, aonde nós podemos ter para nós os frutos do Espírito. E aqui na leitura, ele faz uma contraposição daquilo que são os frutos, não é, da carne, e aquilo que são os frutos do Espírito. Ou seja, ele diz que as obras da carne, que não são frutos bons para nós, são frutos que não prestam, porque também há os frutos ruins e os frutos bons. Uma árvore pode dar um fruto que não presta para nada, que não serve para comer, que pode ser azedo e que o gosto é ruim. Então, ele fala que os frutos da carne são luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, discórdia, ira, rivalidade, dissensões, facciosismos, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E depois ele fala dos frutos do Espírito, que são a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. Ou seja, quando São Paulo está falando aos Gálatas, ele está falando aquilo que traz a lei e aquilo que não é fruto da lei. Por quê? Porque nós já ouvimos aqui que entre a comunidade dos Gálatas, entre os membros da comunidade dos Gálatas, havia uma discussão. Para ser um cristão, nós temos que abraçar aquelas leis que estão lá no judaísmo. E São Paulo dizia, e diz na carta aos Gálatas, a lei não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo, que se dá pela ação da caridade. Isso ele falava ontem. A fé em Jesus Cristo pela ação da caridade é o que salva a pessoa. E o que é a ação da caridade? A ação da caridade é ser, antes de mais nada, próximo do próximo. O que é isso? É estar do lado daquele que precisa, é servir aquele que está em necessidade. Mas servir como? Dando a ele o que ele precisa? Não, muitas vezes, muito mais que isso, é estar do lado daquele que sofre, é sofrer com o próximo, é estar com o próximo, é escutar aquele que está na angústia, é estar presente na vida daquele que precisa da presença da gente, daquele que está sozinho, abandonado. E quanta gente que está sozinha, abandonada, que não são nem mesmo cuidadas pelos próprios filhos. Então, é isso que é a caridade. A caridade não é dar uma esmola para aliviar a consciência.
A caridade é, antes de mais nada, a maneira como você trata a pessoa, a educação que você tem. Também isso é caridade. É a maneira como você fala com as pessoas, é a maneira como você se dirige às pessoas. Então a caridade significa um comportamento. Então São Paulo fala: o que salva é a fé em Jesus Cristo, feita pela ação da caridade. E agora ele está falando aos Gálatas de novo: o que salva são os frutos do Espírito, que não precisam da lei. Por quê? Porque os frutos do Espírito nos dá a consciência de que nós somos, antes de mais nada, criaturas de Deus, criadas pela sua bondade, e esta bondade deve estar em nós. Quando nós nos tornamos escravos da carne, o que vai acontecer? Nós não vamos estar preocupados com Deus, nós não vamos estar preocupados com a religião, nós não vamos estar preocupados com a espiritualidade. Não posso nem comentar aqui cada um desses maus frutos da carne, porque leva muito tempo. Mas, por exemplo, se nós estivermos preocupados com a luxúria, e luxúria é um pecado capital, não é? Se nós estivermos preocupados com a luxúria é muitas vezes aquilo que toma o nosso tempo, onde nós estamos preocupados mais, por exemplo, em ter uma aparência bela, em ter uma roupa bonita, para que os outros vejam que a nossa roupa é bonita. Quando nós nos preocupamos em pendurar qualquer enfeite nas orelhas ou em qualquer outro lugar, para que os outros vejam que nós estamos diferentes. Quando nós ficamos preocupados, não é? Será que o meu cabelo está branco? Será que o meu cabelo está preto? Ou seja, não quero dizer que não vale a pena estar bonito, mas quando esses excessos tomam conta demais da nossa vida, nós nos esquecemos do essencial. O que é o essencial? Não é essa casca que está aqui, mas é aquilo que está dentro, não é? E Jesus ainda fala São Paulo ainda fala outra coisa, não é? A discórdia, a rivalidade, a inveja. Oh, mas como que a inveja mata as pessoas, como que as pessoas são escravas da inveja, como que as pessoas têm o chamado, como a gente dizia, o chamado olho gordo, não é? Quer dizer, em cima daquilo que os outros são. Então as pessoas ficam olhando: se eu pudesse ser aquela pessoa, se eu pudesse ter aquilo, se eu pudesse ser daquele jeito. O invejoso é aquele que não consegue ser feliz com aquilo que ele é. Ele precisa pôr a sua vida na vida do outro, não é? Quantas pessoas no nosso mundo estão preocupadas em ser como as celebridades, não é? Ele veja aquela pessoa famosa na televisão e ele quer ser igual, não é? Ele quer ter o mesmo corpo, quer ter o mesmo nariz, quer ter a mesma orelha, quer ter o mesmo formato, não? E fica admirando aquela pessoa. O que é isso? A inveja. Não está contente, não está feliz com aquilo que é. O invejoso, ele não está contente com aquilo que ele é. Ele precisa mudar, ele precisa ser diferente para ele estar feliz, mas ele nunca vai conseguir ser diferente, porque sempre a inveja dá uma insatisfação. Depois, embriaguez. Ora, quanta gente que está muitas vezes entregue aquilo que lhe faz a sua embriaguez. E a embriaguez aqui não é somente a embriaguez da bebida, mas é a embriaguez dos vícios, que muitas vezes a pessoa tem, aqueles vícios que ela não consegue deixá-los, aqueles vícios que ela não consegue se libertar deles. Então, os vícios, são muitos vícios que muitas vezes provocam a embriaguez. Por quê? Porque os vícios não deixam a pessoa ter o autocontrole, não deixam a pessoa ter o controle sobre si mesma. Por isso que quando nós entramos naquele tempo da quaresma, não é? A igreja põe para nós as formas de mortificação espiritual, nos põe para nós a oração, nos põe para nós a abstinência, o jejum, nos põe para nós também a prática da caridade, para dizer:
para que nós possamos ter um controle sobre nós mesmos. E depois ainda, São Paulo continua em outras coisas aqui que não dá tempo de falar sobre isso. Mas ele fala, os frutos do Espírito, esse sim, salva, porque eles são aquela vida no Espírito. Então o que é? A paciência, a alegria, a caridade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Veja bem, os frutos do Espírito nós não conseguimos tê-los somente num dia. Os frutos do Espírito precisam de uma prática. Como é que uma pessoa vai ter os frutos do Espírito? Vai ter os frutos do Espírito com na relação com Deus. Já falei disso muitas vezes. Se não houver relação com Deus, não há frutos do Espírito. Se não houver intimidade com Deus, não há frutos do Espírito. Se não houver ao menos uma oração diária de 5 minutos, não há frutos do Espírito. Nós temos pessoas, e infelizmente hoje também, muitas das nossas crianças estão crescendo sem os frutos do Espírito. Por quê? Porque elas têm pais que não se preocupam com a fé e a espiritualidade delas. E depois esses pais vão colher os frutos mais tarde na sua vida. Eles não vão entender porque no futuro os seus filhos os vão abandonar, os vão deixar lá abandonados no lugar e não vão lá nem vê-los. Eles estão plantando hoje aquilo que eles vão colher no futuro. Por quê? Porque eles hoje não estão educando os seus filhos para terem os frutos do Espírito. Eles estão educando os seus filhos para que seus filhos sejam egoístas. Eles dão tudo aquilo que os filhos querem. Eles não veem defeitos nos filhos. Eles acham que os filhos são as pessoas mais corretas do mundo. Eles não veem nada errado nos filhos e eles dão tudo o que os filhos querem. Fazem os filhos consumir as coisas. Eles estão criando filhos egoístas. E filhos que depois não vão aprender a amá-los. E mais tarde eles irão reclamar. Como hoje também, há muitos daqueles que educaram os filhos desta maneira e pagam o preço. Então, meus irmãos, isto que São Paulo fala aqui, nessa leitura, a respeito dos frutos do Espírito, é para nós uma meta de vida. E não é somente uma meta de vida para aquele que é religioso. Veja bem, quando São Paulo fala aqui na sua carta, alegria. Ora, para ter alegria, você pode ter alegria sem ser exatamente uma pessoa religiosa, como dizem, uma pessoa que é, digamos assim, católica, santa. Não. Alegria é um fruto do Espírito, porque a alegria deve estar em todos, a paz, não é? Aquela pessoa que não consegue ter a paz de espírito, que não consegue ser uma pessoa serena, ela não precisa ser uma pessoa religiosa. Há muitas pessoas que estão perturbadas, há muitas pessoas que têm uma revolta dentro de si, que elas não sabem de onde que veio. Sim, veio dessa falta de buscar o fruto do Espírito. Por exemplo, para ter fidelidade, não precisa ser uma pessoa religiosa. A pessoa tem que ser fiel naquilo que ela faz. Uma pessoa tem que ser fiel, por exemplo, ao seu companheiro ou à sua companheira. Tem que ser fiel ao seu marido, à sua esposa. O que existe hoje? Traições, adultérios. O que existe hoje? Não é enganos. Uma pessoa, para ser mansa, quer dizer uma pessoa que não é violenta, que recebe tudo com mansidão, ou que trata outros com mansidão, ela não precisa ser uma pessoa religiosa para ter isso. Temperança, autocontrole, não precisa ser uma pessoa religiosa para ter também autocontrole. Ou seja, o que São Paulo fala, ele não fala somente para pessoas que procuram praticar a sua fé, mas ele fala para todos. Agora, é claro que quando nós temos uma relação com Deus, quando nós temos essa intimidade com Deus, esses frutos do Espírito, eles serão uma meta na nossa vida. Agora, quem não tem uma relação com Deus e não tem uma meta na sua vida, a vida vai ser uma porcaria. Por isso que tem gente desajustada, por isso que tem famílias desajustadas, por isso que tem crianças sofrendo, por isso que tem pessoas sofrendo, porque na vida não houve a procura dos frutos do Espírito. É isso que São Paulo está falando claramente aqui.
Então, enquanto a nossa vida for dedicada somente aos frutos da carne, enquanto a nossa vida for dedicada somente a buscar aquilo que está aqui, aquilo que é passageiro, sem que procuremos os valores que duram, os valores que formam a nossa personalidade, nós não vamos encontrar a paz de Deus. Então isso serve para nós, isso serve para cada um daqueles também que na sua simplicidade, na sua humildade, procuram de fato seguir ao Senhor. Nós somos convidados todos a termos os frutos do Espírito. E se nós como cristãos, e se nós, aqueles que procuramos um pouco mais praticar a religião, ainda não temos esses frutos, essa também é uma meta para a gente. Porque às vezes também, aqueles que rezam, não tem esta verdade desses frutos na sua vida. Então vamos ver muito bem. O que nos salva é exatamente deixar que esses frutos do Espírito estejam em nós, para que a nossa vida seja mudada, para que o nosso seja transformado. É como Jesus falou no Evangelho para aqueles fariseus. Ai de vocês, fariseus, vocês estão preocupados com aquilo que é externo, vocês estão preocupados que os outros vejam vocês rezando, que os outros vejam vocês indo na sinagoga, mas na verdade isso tudo é uma aparência. Quando se trata de uma relação pessoal com os outros, vocês de fato não servem para ajudar os outros também a encontrar a Deus. Então na nossa vida, tendo os frutos do Espírito, nós também somos instrumentos desse mesmo Espírito que Deus nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis, e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, de maneira especial Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the best hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright. Gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love, teach us wisdom, teach us love. Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. And the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.